Não deixa nada nem ninguém tirar o teu foco nesse momento. Entenda o que Deus vai falar aqui. Pega papel e caneta, você que pode. Se for anotar no celular, já repreende o Exu Android. Não deixa ele desviar o seu foco. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Abre o seu coração. Você sabe que muitas vezes nós costumamos dizer que Deus é um Deus de coisas grandes. Sim ou não? Quem já ouviu isso aqui? Muitas pessoas falam, Deus é Deus de coisas grandes. Mas eu, particularmente, é uma opinião minha, em partes, baseado na palavra de Deus, eu vou mostrar isso para você aqui hoje, eu discordo disso. Não totalmente, mas dizendo para você, corrigindo de repente a fala. Porque baseado na palavra, nós vamos ver aqui que Deus é um Deus que faz coisas grandes. Como, pastor? Ele pega as coisas pequenas, aqueles que não são, aquilo que não é, e ele vai gerando então um crescimento, e aquilo vai crescendo, e quando você vê aquilo que era pequeno, se tornou grande. Diga glória a Deus. Sabe, Deus ele pega sempre coisas pequenas, e ele transforma elas em coisas grandes. O nosso problema, igreja, aqui Deus já vai começar a falar com você, antes mesmo da palavra, eu vou fazer uma introdução primeiro, para que depois você entenda claramente, com mais clareza, aquilo que eu quero falar com você. O nosso problema, sabe qual que é? É que a gente costuma valorizar muito aquilo que é grande. Você olha para aquilo que é enorme, sabe? A gente mede, tira a base, a gente muitas vezes nos comparamos com aquilo que já passou pelo processo do crescimento. Na verdade que já está grande, que foi pequeno um dia, mas você não sabe, então você começa a se comparar com aquilo que já está grande. E muitas pessoas não crescem, não decolam, pelo menos o quanto deveria, o quanto Deus gostaria que elas decolassem. Por quê? Porque ela só olha para a coisa grande. E ela vai sentindo então diminuída diante daquela comparação. E a pessoa fica pensando então, mas eu sou tão pequeno. Talvez estou pregando para alguém aqui essa noite que você pensa exatamente isso. Mas eu sou tão pequeno, eu sou pequeno na minha realidade. Eu sou pequeno naquilo que eu vivo. Eu sou pequeno naquilo que eu faço, no meio da minha família eu sou menor. Sabe, nós olhamos para as coisas grandes, vamos nos comparando, e diante dessa comparação com coisas grandes, nós acabamos nos sentindo não só pequeno, mas distante do nosso objetivo. E nessa comparação muitos param. É impossível, eu estou muito distante disso, e a pessoa desiste do seu foco, do seu objetivo. Mas eu venho aqui essa noite com um único objetivo, te encorajar e dizer para você, ei, levanta a tua cabeça, sabe por quê? Porque Deus é um Deus de pequenas coisas. Aquilo que você olha hoje e acha que é pequeno, isso que você olha para a tua vida nessa determinada área, e talvez você pense que isso é quase nada, pelo poder dessa palavra, se você entender, Deus vai fazer coisas grandes disso que você acha que é pequeno. Aleluia. Deus ele faz questão de pegar aquilo que não é e fazer ser. Sabe, Deus pega aquilo que é improvável e faz questão de fazer algo grande. E sabe para que Deus faz isso? Para que todos saibam que Ele é um Deus de pequenas coisas. Eu vou falar isso várias vezes, que eu quero que você saia daqui com isso hoje. Se você entender a profundidade disso, você entendeu a mensagem inteira. Deus é um Deus de pequenas coisas. Diga isso comigo, Deus é um Deus de pequenas coisas. Eu quero trazer para você aqui alguns exemplos simples, práticos aqui hoje, de coisas que são pequenas, de fato. Preste atenção, aos olhos dos homens, mas que são muito grandes aos olhos de Deus. Vamos começar aqui analisando a nossa própria vida. Como que é a nossa vida, por exemplo, igreja? Deus não faz ninguém crescer grande, sim ou não? Você nasce pequeno, todo mundo nasce pequeno, sim ou não, igreja? Só Adão que já nasceu grande, né? Mas tudo na vida é assim. Começa pequeno, vai crescendo, se desenvolvendo. E sabe por que isso? Porque tudo que Deus faz passa pelo processo de evolução, de crescimento, de aperfeiçoamento. Não é à toa que está escrito que aquele que começou uma boa obra em sua vida, aperfeiçoará a obra. Aquele, o Todo-Poderoso, que começou um dia a obra em sua vida, Ele há de aperfeiçoar a cada dia.
Que é uma prova disso, você parar agora e voltar alguns anos atrás. E ver como era a tua vida, como você era, como você estava, em todos os aspectos, em todas as áreas. Casamento, sentimental, emocional, financeiro. E você traz então para o dia de hoje, e você vai ver que verdadeiramente, Deus, aleluia, Ele tem aperfeiçoado a cada dia a obra na sua vida. A minha intenção aqui hoje é encorajar você, nada mais do que isso. É encorajar você a valorizar aquilo que está pequeno diante de você hoje. Seja lá no meio da tua casa, seja na tua área profissional, financeira, no teu ministério. Deus me trouxe aqui hoje para falar isso para você. Valorize aquilo que está pequeno diante de você hoje. Escuta o que eu estou te dizendo. Comece a valorizar aquilo que parece ser pequeno aos seus olhos, que parece ser insignificante, que talvez você olhe e você acha que aquilo é sem valor. Por quê? Porque você não tem noção do que Deus pode fazer. Ah, meu Deus, como eu amo às vezes parar, sabe, e ficar pensando naquilo que uma vez pareceu ser nada na minha vida. Eu olhava para mim e falava, meu Deus, eu não tenho expectativa de vida nenhuma, preso, escravizado nas drogas, não tinha perspectiva de vida nenhuma, e Deus simplesmente entra na minha vida, toca naquilo que não era nada, não era nem pequeno, e do nada simplesmente Deus fez tudo. É isso que Ele vai fazer com você. Eu quero que você entenda isso, porque Deus não faz acepção de pessoa. Se Ele fez comigo, tem que fazer com você. Oh, aleluia. Meu Deus, deixa eu ir devagar que eu estou empolgado aqui. Aleluia, a presença está muito forte. Sabe, Deus tem feito uma coisa tão grande de coisas pequenas. Eu olho para vocês aqui agora, olhando essa igreja aqui de cima, meu Deus. Não, vocês estão aqui na frente, dá uma olhadinha para trás. Agora olha aqui para mim de novo. 3 anos e alguns meses, 3 anos e 4 meses de ministério, eu fico vendo o trabalhar de Deus. Irmãos, tudo que Deus faz não começa grande. Não começa grande. Éramos uma reunião na garagem da minha casa, 14 pessoas. Eu estou falando de 3 anos. 3 anos, pelo amor de Deus, eu não estou me comparando com o ministério de ninguém. Mas eu conheço o ministério que já faz 20, 25, 30 anos de ministério. E a igreja está sempre do mesmo jeito. As pessoas batizam 3, 4, 5 almas em um ano. Só esse ano que passou no meio da pandemia, nós batizamos 114 pessoas. Ah, é o pastor Danilo? Não, o pastor Danilo não é nada. É Deus que faz, irmão. Basta você ter humildade e pegar aquilo que é pequeno e colocar nas mãos dele. Aleluia. Sabe, Deus tem feito de uma simples reunião de garagem com 14 pessoas, uma igreja como essa, avivada, abençoada, cheia da presença de Deus. Tem crente aí não? Cheio, então aplauda Jesus, que Ele merece. Oh, aleluia. Quantas pessoas chegaram aqui que não era nada aos olhos da família, aos olhos dela mesmo, presos, escravizados na droga, na prostituição, casamentos arrebentados, e hoje essas pessoas pregam no altar, são exemplos do ministério. Não, você não entendeu, eu estou falando de 3 anos. Quando Deus entra na tua vida, Ele pega aquilo que é pequeno e basta um toque dEle. Aquilo que deveria acontecer em 10, 15 anos, acontece apenas em alguns meses. Através de uma busca, uma pequena busca também, ó, Deus é Deus de coisas pequenas. Através de uma busca minha, de madrugada, uma pequena busca, Deus tem nos dado palavras abençoadas, profundas como essa, que é um alimento espiritual para nossas almas. Sim ou não, igreja? E eu quero te encorajar hoje, te dizer, sabe, que Deus, mais uma vez eu digo, Deus é um Deus de pequenas coisas. Não desanima, não olha para isso que está na sua frente hoje e desanima não, porque Deus vai fazer algo muito grande, poderoso. Deixa eu começar a pregar para você, eu não vou demorar hoje não. Lucas capítulo 13, versículo 18, eu acho que agora você vai entender claramente o que eu quero falar com você, com a ajuda do Espírito Santo, claro.
Meu Deus, me ajuda, Pai. Vou mostrar para você, até para falar do reino de Deus, o próprio Jesus falando. Deus é um Deus de coisas pequenas. Olha só, Jesus disse, quem disse? A quem é semelhante, a quê? A que é semelhante o reino de Deus? Que se compara o nosso reino aqui em cima? Aqui eu compararei, olha a comparação de Jesus para falar do reino dele. Versículo 19, é semelhante a um grão de mostarda. A um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, seu coração, e cresceu, e se tornou uma árvore. E as aves do céu se aninharam nos seus ramos. Diga amém por essa palavra. Presta bem atenção, esse grão de mostarda que Jesus disse aqui, era algo pequeno demais. Todos conhecem um grão de mostarda, amém? Pelo menos a maioria. Algo insignificante, mas Jesus disse que aquele grãozinho cresceu. Não, você não está entendendo. Vai crescer. Aquilo que você olha hoje, isso aí não vai dar, vai crescer. Vai crescer. Vai florescer. Aleluia. E servirá de refrigério ainda, hein? Ó, as aves veio e se aninharam nos seus ramos. Jesus disse que ele cresceu e se tornou uma árvore, a ponto das aves fazer ninhos nos seus ramos. Olha para cá, você pode ser pequeno hoje, mas uma vez que você cai, meu Deus, ou que você cair nas mãos de Deus, meu querido, Ele faz você crescer a ponto de você servir como refrigério na vida de outras pessoas. E alguns de vocês que estão aqui hoje já estão experimentando isso. Jesus aqui, ele fez questão de exemplificar o reino de Deus, olha só, começando de uma forma pequena. É por isso que eu faço questão de falar para você, Deus é um Deus de coisas pequenas. Coisas pequenas, mas que vai crescendo e vai tomando forma. E vai tomando forma até servir como um refrigério para muitas pessoas. Quem está entendendo, diga amém. E o que seria uma forma pequena do reino de Deus, por exemplo, se manifestar na nossa casa, na nossa vida? Para o reino de Deus, uma forma pequena no reino de Deus se manifestar dentro da minha casa, seria, por exemplo, eu valorizar aquilo que Deus coloca nas minhas mãos. Uma forma pequena, eu vou repetir, do reino de Deus está se manifestando dentro da minha casa, eu ser grato a Ele, eu valorizar as pequenas coisas, que eu acho que é pequeno, mas não é, aquilo que Ele coloca nas minhas mãos, seria eu agradecer a Deus pela família que eu tenho, pela esposa que eu tenho, pelos filhos que eu tenho, seria eu agradecer a Deus, por exemplo, pelo alimento que Ele me dá. Uma coisa tão simples, não é pequena aos olhos dos homens, mas isso é muito grande aos olhos de Deus. Seria, sabe, eu ser firme e decidido comigo mesmo e fazer um propósito de não me levantar da minha cama sem antes fazer uma oração em pensamento que seja, entregando o meu dia nas mãos dEle. Isso seria uma forma pequena do reino de Deus estar se manifestando dentro da minha casa. Sabe, isso é uma pequena semente, isso é hábitos que você vai criando, isso entra como uma pequena semente de mostarda, um pequeno cultivo, uma cultura que você vai estabelecendo e vai florescer, e aquilo vai crescer e vai se estabelecer dentro da sua casa. Aleluia. Você vai morrer e aquilo vai continuar, diga glória a Deus. A ponto de pessoas talvez entrar dentro da sua casa e pensar, meu Deus, que presença é essa aqui dentro? Chegar uma visita lá na sua casa, entra aqui, irmão, que presença é essa? O que está acontecendo aqui nessa casa? Que paz que é essa? Que sombra que é essa? É a sombra do Onipotente, porque eu vivo debaixo do esconderijo do Altíssimo, e a sombra dele está sobre a minha casa, a proteção, meu Deus. O que essa casa tem que a minha não tem? A pessoa entra na sua casa, meu Deus, o que essa casa tem que a minha não tem? Sabe quando acontece isso? Quando você valoriza as pequenas sementes de Deus que já está na tua mão.
É verdade, existem várias sementes de Deus que já está na sua mão. Mas talvez você ainda não desfrutou das grandes coisas que Deus tem na sua vida. Sabe por quê? Porque você ainda não aprendeu a valorizar o pouco que Ele colocou aí. E Ele trouxe você aqui essa noite. Meu Deus, que presença maravilhosa. Meu irmão do céu. Você precisa aprender a valorizar as pequeninhas coisas que já está aí na tua mão. Ser fiel, agradecer, dar glória a Deus pelo pouco que você tem, porque senão você nunca vai experimentar o muito. Deus não erra, é por isso que Ele falou, seja fiel no pouco. Eu não estou falando só de dízimo não, viu irmão? Eu estou falando das coisas que você, o carrinho que você tem, a bicicleta que você tem. É isso que eu estou falando. Você conhece o foco dessa igreja aqui? Quem está entendendo? Valorizar as pequenas coisas. É por isso que Ele falou, seja fiel no pouco, seja grato no pouco, e no muito te colocarei. Deus prova, Ele vai provando para depois aprovar. Mas tem muitos que tem uma bicicleta, ou não tem, mas tem condição de pagar um Uber, um ônibus, e vive murmurando. Deus fala, meu Deus, como é que eu vou jogar isso lá no muito? Não valoriza o pouco que tem. Olha lá, está reclamando, está comendo só banana, cala a boca! Olha para trás, vai ver que tem um monte pegando a casca para comer, e está dando glória a Deus. Só banana. Dá glória a Deus pela banana, irmão. Meu Deus. Sabe, não é o pastor Danilo que está falando, não, irmãos. Ó, a Bíblia mostra claramente, o próprio Deus, Ele valoriza as pequenas sementes. Deus, que é o próprio Deus, Ele valoriza as pequenas coisas. As pequenas coisas precisam ser valorizadas, sabe, você nunca vai, tanto para o lado bom, quanto para o lado ruim, você precisa valorizar as pequenas coisas. Por quê? Porque você nunca vai tropeçar numa montanha, amém? Por quê? Porque você está vendo a montanha. Eu não vou tropeçar nessa caixa, que eu estou vendo ela, mas é nas pequenas pedrinhas, os cascalhos que você vai escorregar, e vai cair de cara na montanha depois. Valorize os pequenos sinais, as pequenas coisas que você sabe que não agrada a Deus. Quem aqui já teve uma pedrinha pequenininha assim, dentro do seu sapato? Fala aí. É ruim, não é? Uma pedrinha bem pequena assim, Meu Deus, você pode estar onde você quiser, você pode estar num palácio, você pode estar, meu Deus, no melhor restaurante, no shopping, na Disney, na Europa. Basta uma pedrinha do inferno para tirar a tua paz, enquanto você não para, enquanto você não dá atenção para aquela pedrinha. Está entendendo ou não? Acabou a graça. Ela acaba com a tua felicidade. Não importa aonde você esteja, se você precisa dar atenção nas pequenas coisas. Quem está entendendo isso? Enquanto você não para e dá atenção para aquela pedrinha pequenininha, e não tira ela do seu sapato, ela tira a sua paz, ela tira o teu sossego, ela tira a tua alegria. E assim como o grão de mostarda cresce, o reino de Deus, ele também cresce na nossa vida. Sabe quando? Quando eu começo a valorizar as pequenas coisas. Dê atenção nas pequenas coisas, nos pequenos sinais que está acontecendo lá dentro da tua casa. Relacionamento esfriou, é coisa pequena aos seus olhos, mas já é um sinal. Deus está falando, dá atenção para essa pedrinha, antes que ela acabe com a tua alegria de vez, antes que ela destrói com a tua vida. A palavra está nos ensinando aqui essa noite, o reino de Deus não é sobre algo grandioso, não é. É sobre algo pequeno, mas que quando é, aleluia, valorizado, algo pequeno, mas quando é bem feito, bem utilizado, esse algo pequeno aqui, quando bem feito, ele vai florescer, ele vai crescer, ele vai se tornar grande. Diga glória a Deus. E quando isso acontecer, sabe o que vai acontecer também? O nome do Senhor será glorificado. Esse é o objetivo de Deus, pegar algo pequeno da tua vida e fazer se tornar algo grande. Para quê que Deus faz isso? Para que o nome dele seja glorificado.
Tem gente aqui que, ó, Deus já fez algo pequeno crescer, mas crescer tanto na tua vida, e nem ter coragem de pegar isso aqui, ó, o microfone, e falar, nem que for entre linhas, Deus me abençoou. Você não teve coragem. Tudo que Deus faz, ou permite acontecer, ou crescer na nossa vida, é com o único objetivo, para que o nome dEle seja glorificado. O nome disso é testemunho. Sabe, nada nasce grande, não, irmão. A própria palavra de Deus está nos ensinando isso aqui hoje, ó. A semente era pequena, aleluia, mas foi plantada, e ela foi crescendo, até se tornar uma árvore. Olha aqui, o texto diz que, ó, a semente cresceu e se tornou uma árvore. Você está entendendo? Nada nasce grande, se torna. É Bíblia, é a palavra, é só você mergulhar na profundidade da revelação. Aquela semente, está falando do reino de Deus ainda, como um grão de mostarda que foi plantado, foi crescendo e se tornou uma árvore. Valorize aquilo que está pequeno na sua vida hoje, sabe por quê? Porque pode crescer. Eu vou falar de novo, que é para ver se você pega. Valorize isso que está pequeno, sabe por quê? Porque vai crescer. E se não for pela tua fé, vai ser pela minha. Vai crescer. 2022 será o melhor ano da sua história. Aleluia. Sabe, Jesus, ele não distanciou o reino de Deus, como dizem por aí. Pelo contrário, ele aproximou o reino de Deus, dizendo em entrelinhas aqui, ó, todos podem ter uma semente de mostarda. Todos podem ter o reino de Deus, todos podem ter uma semente de mostarda, todos podem ter uma fé pequenininha, no tamanho de um grão de mostarda. Porque se essa fé for desenvolvida, se ela crescer, meu Deus, se Deus trabalhar no teu coração, e essa fé pequena que seja, ela for crescendo, Deus vai trabalhar, e vai fazer coisas pequenas se tornar coisas grandes. Eu não sei como você entrou por aquela porta ali hoje, eu não sei como você está nesse culto hoje, diante dessa palavra, mas uma pequena, uma simples palavra como essa aqui hoje, pode cair na terra fértil do teu coração, e se você der lugar, aleluia, ela pode começar a crescer, a se desenvolver, a ponto de se tornar algo muito grande, logo ali na frente. Porque nada vai acontecer da noite para o dia também. Há um processo de evolução em tudo na nossa vida, meu irmão. Você não evolui só espiritualmente, emocionalmente, profissionalmente, financeiramente, não, em todas as áreas. É um processo de evolução, de crescimento. E é impressionante, sabe como que às vezes nós recebemos algo tão pequeno na nossa vida e não imaginamos, não temos nem noção que aquilo pode crescer, o tanto que aquilo pode crescer. Você acha que há 3 anos atrás eu imaginaria que a igreja estivesse assim hoje? De verdade, nem pela fé. Eu tinha certeza que ia dar certo, mas que ia crescer tanto, em tão pouco tempo, eu não imaginava isso. Não é à toa que a Bíblia fala que quando Deus faz tudo, Ele faz muito mais, abundantemente, além daquilo que você quer, que você pensa, que você deseja, porque segundo o poder dEle, que já habita em você, o poder de Deus já habita em você. Um dia eu lembro que eu estava na igreja onde eu auxiliava, na Lagoinha, e eu recebi uma palavra profética do pastor Adalto. Quem lembra do pastor Adalto? Está por aí esses dias. Olha só, ele está morando nos Estados Unidos. Mas foi algo muito pequeno. Foi algo muito rápido, sabe? Foi algo tão rápido e pequeno. No final do culto, vem para cá, vamos para frente, vamos orar. E como eu auxiliava, eu estava ali na frente. E falou: olha, você cuidará de um povo, Deus coloca uma igreja nas suas mãos, você vai cuidar de um povo e vai ser grande o que Deus vai fazer. Não deu 15 segundos. Foi algo muito pequeno, mas aquela palavra caiu na terra fértil do meu coração. Eu acreditei naquela palavra. Pouquíssimos anos se passaram e hoje eu já me vejo, sabe como? Vivendo aquela promessa que Deus me liberou através da vida dele.
Essa palavra que eu estou te liberando aqui através da minha vida, em pouco tempo você pode estar vivendo essa realidade. Eu lembro que o pastor Danilo estava pregando, era tão pequeno que estava diante, mas olha o que Deus fez. Vamos lá. Jesus continuou dizendo, Lucas 13, no versículo 20, ele continua dizendo ainda, ó. Disse mais. Jesus sempre vai ter mais para dizer. Disse mais. Aqui compararei o reino de Deus. É semelhante também, ó, ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar toda fermentada. Diga amém. Deixa eu explicar isso aqui para você. Um pouquinho de fermento que ela misturou em 3 medidas de farinha, tomou conta de toda a massa. Você não entendeu? Nós precisamos entender que nada começa grande. É algo pequeno que você vai regando, que você vai trabalhando, sabe? Vai dando o seu melhor. É como um fermento que você coloca ali de maneira certa. E aquilo vai chegando, vai crescendo e vai formando. A transformação, por exemplo, de um casamento, não é da noite para o dia não, meu irmão. É pouco a pouco. Transformação, restauração de um casamento, é pouco a pouco. Passo a passo. É perdão por perdão. Humildade por humildade. Beijo por beijo. Abraço por abraço. Agora as mulheres gostam. Presente por presente. Quem está entendendo? Jesus dá mais exemplo aqui para nós, ó, que Deus é um Deus de pequenas coisas. Jesus estava no templo, eu vou ler um texto para você aqui, que ele estava no templo, e o pessoal estava lá no final do culto já, entregando ali os seus dízimos e ofertas. Lucas 21, versículo 1, olha isso aqui, traga para cá para a área espiritual, veja só. Jesus estava observando, e viu os ricos que lançavam seu dinheiro na caixa de oferta. Viu também uma certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. Pequenas, né? Pequenas moedas. Então Jesus disse: em verdade lhes digo, que esta viúva pobre, Deus deu mais do que todos aqui presentes. Porque todos esses deram como oferta aquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo que possuía, todo o seu sustento. Diga amém. Dá um glória a Deus por essa palavra. Você percebe que o valor de Deus é diferente, igreja? É isso que eu quero que você entenda aqui. Pensa bem. Não se preocupe agora com o seu dízimo, com a sua oferta, esquece isso. Eu quero que você entenda sobre o olhar de Deus. É isso que eu quero. O foco aqui é o olhar de Deus. Você consegue entender que o valor de Deus é diferente? Aquilo que os ricos talvez olhavam naquele momento, aquilo que eles achavam que era pequeno, o que o mundo fala que é pequeno, fala que não vale nada, que não tem importância, a oferta daquela viúva, eles falavam isso não vale nada, mas Jesus não, Jesus consegue ver ali a profundidade, o crescimento daquilo que ela estava plantando no altar. Ela estava ali sendo fiel no pouco que ela tinha, oh aleluia. Ela estava sendo fiel no pouco que lhe restava. Ela valorizou o pouco que ela tinha. É isso que nós falamos agora há pouco. Ela valorizou o pouco que ela tinha. Olha a profundidade disso. O que ela tinha em mãos não era muito. Diga assim comigo, era pouco. E além de ser pouco, não resolveria o problema dela. Era tão pouco que não resolvia o problema dela. Então aquela mulher deve ter pensado: se o que eu tenho em mãos é pouco, e aparentemente não vai resolver o meu problema, então eu vou ser fiel no pouco que eu tenho. Eu vou pegar o pouco que eu tenho e vou colocar nas mãos de Deus. Por quê? Porque eu sei que esse Deus, Ele pode fazer o meu pouco se tornar muito. Você está entendendo? Aquilo que você chama de pouco, que às vezes você amaldiçoa. Olha aqui desse salário aqui, ó. Você tem a mente fértil, né? Olha aqui, esse pagamento. Você está amaldiçoando o pouco que você tem. Se está nas tuas mãos, não resolve o seu problema, é pouco, então coloca nas mãos de Jesus. Porque Ele é terra fértil.
Não despreze aquilo que você acha que é pequeno, não, irmão. Seja na sua vida, olha aqui para mim. Seja no teu chamado, no teu ministério. Seja nos seus propósitos que você faz com Deus. Nos seus recursos financeiros, porque é através do pouco que Deus fará coisas muito grandes na sua vida. Sabe, Deus moverá. Eu quero ser profeta na sua vida agora. Deus, Ele moverá alguns de vocês a plantar no reino, a plantar na obra dEle de uma forma muito profunda. Deus vai prosperar muitos de vocês que estão aqui. Esse ano aqui, a vida profissional financeira de muitos aqui vão mudar da água para o vinho. Deus vai multiplicar os seus recursos financeiros, porque Ele vai mover algum de vocês fazer contribuições, para que o reino dEle venha a ser beneficiado. E não se assuste não, porque Deus nunca vai pedir para você também colocar, ou Ele vai colocar no seu coração aquilo que você não possa fazer. Entenda isso. Eu vou fazer isso, eu vou tirar de onde eu não tenho, eu vou fazer um sacrifício. Deus não está nisso. Isso é mentira que eles falam por aí. Isso é um absurdo. Deus nunca moveria você a deixar, talvez, de fazer algo para dentro da sua casa, atender uma necessidade da sua família, para colocar algo no altar de Deus. Deus não faria isso. Quem está entendendo? Aleluia. Mas se Deus pedir, se você tem condições, o livro de Provérbios fala, se está em suas mãos o poder fazer o bem a quem o merece, quem acha que Deus merece? Se está em suas mãos o poder fazer o bem a quem merece, não deixe de fazer. Não deixe de fazer hoje aquilo, não deixe para fazer amanhã aquilo que você pode fazer hoje. E se Deus pedir algo para você, e você pode, está dentro das suas condições, apenas obedeça. Por quê? Porque é Deus querendo fazer algo muito maior ainda do que aquilo que Ele já fez. É assim que Deus trabalha. Quando Deus deseja fazer algo grande na nossa vida, normalmente Ele nos move a plantar naquela área que Ele está querendo fazer crescer. Por quê, pastor? Porque a lei da semeadura é uma lei estabelecida pelo próprio Deus, por Ele. Então aprenda isso aqui, e tenha coragem de experimentar o sobrenatural de Deus. Por exemplo, na sua área financeira. Quando Deus mover você a plantar uma semente, sabe, a fazer um propósito financeiro dentro da sua realidade, na obra dEle, assumir um compromisso com Ele, no reino dEle, veja isso como uma oportunidade que Deus está te dando. Porque tudo que você faz para Deus, Deus nunca vai ficar devendo nada para ninguém. Deus não vai dar o gostinho para mim, nem para você, falar, tá vendo, eu fiz, mas nada aconteceu. Deus nunca faria isso. Deus nunca faria isso. Quem está entendendo, diga amém. Gálatas 6,7 fala que de Deus ninguém se zomba, mas de tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. Analisa hoje, qual é a área da sua vida que você está precisando fazer crescer. Eu estou precisando receber mais amor, então plante amor. Mas eu não tenho atenção, começa a dar atenção para as pessoas. Ali está falando de tudo que o homem plantar, certamente ele colherá. A espécie que ele planta, ele colhe. Está faltando respeito para você? Analisa a tua vida. Você está achando que as pessoas não olham direito na sua cara? Você chega na igreja e ninguém dá bola para você? Analisa a sua frieza, a sua secura diante das pessoas. Quem está entendendo? Mas lá no meu trabalho ninguém me dá oportunidade. Analisa a tua vida, vê a forma como você está agindo com as pessoas ali dentro. Se você está lá embaixo, você está pisando nas pessoas, se alguém te der um cargo maior, você vai fazer o quê? Vai humilhar as pessoas? Você acha que Deus vai permitir isso? Quem está entendendo, igreja? Sabe, aquele que planta muito e planta sempre, o que vai acontecer com ele? Vai colher muito e sempre vai ter coisa para colher. Uma chave para você aqui que vem na igreja, dentro da sua realidade, sempre plante. Venha já com a sua oferta preparada. Você pode, veja bem, estou falando, é uma chave para você. Porque tudo que o homem plantar, certamente colherá. Dentro da sua realidade, a minha realidade, todo culto que eu for, a minha realidade é R$2, a minha é 10, a minha é 50, a minha é 100. Se você pode, dentro da sua realidade, todos os cultos que você tiver, você planta. Dentro da sua realidade, plante. Uma oferta que vai mexer no seu bolso. Fala, nossa, plante. Por quê? Vai vir a crise, pode vir a crise que vier. Se você é uma pessoa que sempre está plantando, meu irmão, vai cair 1.000 do seu lado, 10.000 na sua direita, você não vai ser atingido. Você vai olhar para trás no meio de uma crise, da pandemia, e você vai ter colheita.
A lei da semeadura é uma lei estabelecida pelo próprio Deus, não é para o pastor. Então aquele que planta sempre, vai ter sempre coisa para colher. Não importa, a crise chegou, eu tenho colheita. Não estou preocupado não. Pergunta para qualquer dizimista fiel, qualquer ofertante fiel. Foi difícil para todo mundo? Foi. Mas pergunta se faltou alguma coisa. Pergunta. Pega alguém que é ofertante dizimista aí. Quem é? Levanta a mão. Olha lá. Pergunta para qualquer uma dessas pessoas aí, ó. Faltou alguma coisa para você na crise? Não. Por quê? Porque Deus não mente. Deus é fiel, meu irmão. Aquele que planta de vez em quando ele vai ter alguma coisa para colher. E aquele que nunca planta? Está escrito aí, ó. Ele nunca vai colher. Aleluia. Sabe, Deus quando vê que você valoriza as pequenas coisas que Ele mesmo coloca diante das suas mãos e faz com amor, Ele dá o crescimento, igreja. É por isso que Deus fala lá em Coríntios, Ele vai dizer, contribua cada um segundo o propósito do seu coração, mas faça com alegria. Se você não fizer com amor, por favor, nem venha. Não venha, porque Deus não recebe. Tudo que você for plantar no altar de Deus tem que ser com alegria, com desprendimento, com amor, com prazer, porque Deus tem feito na tua vida. Aleluia. Escuta o que Deus manda dizer aqui, ó. Valorize pequenas coisas e pequenas oportunidades que Deus está colocando nas suas mãos, porque aquilo que hoje você acha que é pequeno aos seus olhos, Deus vai fazer isso crescer. Deus vai te surpreender, assim como já tem surpreendido. Eu venho aqui essa noite dizer para você, eu estou encaminhando para o final, mas eu quero dizer para você, pare de pensar que você precisa ter coisas grandes para poder crescer. Você precisa de uma fé para poder crescer, e que seja ainda pequenininha, no tamanho de um grão de mostarda. É só você continuar confiando que Deus vai te honrar. Por quê, pastor? Porque Deus é um Deus de pequenas coisas. Sabe aquilo que está nas suas mãos hoje, você acha que é pequeno, Deus ele vai usar, profético isso, hein? Deus vai usar esse pouco para te dar uma grande vitória na sua vida. A maior dificuldade das pessoas, se você entender isso aqui, você entendeu a mensagem inteira. A maior dificuldade das pessoas hoje, sabe o que é? É confiar que Deus está no controle de tudo. Essa é a maior dificuldade. É confiar que Deus está no controle e obedecer a Ele, não importa o que seja que Ele fale. Que é Ele, é confiar que Ele que coloca tudo nas suas mãos. Tudo que vem nas suas mãos é Deus que coloca. Quem tem dúvida disso aqui? Tudo que temos, tudo que nós precisamos, vem dEle, igreja. Porque dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas. E às vezes a gente tem 2, 3 probleminha para resolver na semana, e nós já queremos saber, queremos desistir da vida. Essa é a verdade. 2, 3 probleminha mais complicado, a gente já quer abandonar o barco. Meu Deus, já desanima, fica cheio de dúvida, preocupado, com medo. E às vezes até falamos com Deus, meu Deus, olha o que eu tenho, Senhor, e agora? Como é que vai fazer? Quantos passam por isso aqui? Olha aqui, Senhor, como é que eu vou fazer agora? 2 moedinhas? Olha aqui, uma sementinha de mostarda, um pouquinho de fermento. Consagra a massa, mistura tudo, você vai ver esse negócio crescer, irmão. Como disse aquela viúva, eu tenho aqui, senhora, um pouquinho de azeite. Mas eu vou falar uma coisa para você aqui, aleluia. Acontece que Deus ele tem uma certa atração por aquilo que é pequeno. Ele tem uma certa atração por aquilo que é pequeno. Quer um exemplo disso? O pequeno Davi, com a sua pequena humildade, aleluia, ele atraiu o coração de Deus. Diga glória a Deus. E apesar de pequeno, porque Deus colocou, olha só porque Deus colocou as mãos dele, apesar de pequeno, ele passou de um simples pastor de ovelhas a ser o maior rei de todos os tempos em Israel. O pequeno Zaqueu, o cobrador de impostos, eu estou falando aqui de um homem que você conhece a história, um homem que era baixo, e não só na estatura, mas também no caráter. Eu estou falando de um homem que era cobrador de impostos. Zaqueu era ladrão, um corrupto, mas bastou uma pequena atitude, um pequeno gesto de subir numa árvore, você conhece a história, uma intenção de ver e conhecer um pouco mais de Jesus.
Aquela atitude dele fez o que, pastor? Chamou a atenção de Deus, a ponto de Jesus parar debaixo daquela árvore e dizer: ei, Zaqueu, Zaqueu, desce daí, Zaqueu, porque eu te vi, eu conheço o teu coração, eu vi o teu interesse, e hoje me convém pousar em sua casa. Um pequeno gesto, uma pequena atitude pode mudar tudo na sua vida. E você conhece a história, houve salvação na casa dele. Deus tem atração por aquilo que é pequeno, irmão, por aquilo que é pouco ou pequeno aos olhos do homem, claro. Ele pode se fazer esse pouco se tornar muito, o pequeno se tornar grande. Zaqueu era reprovado. Eu estou falando de alguém que era criticado pela sociedade, pelas pessoas. As pessoas criticavam Zaqueu. Olha Deus falando com alguém aí. As pessoas criticavam ele, as pessoas não gostavam de Zaqueu. Mas posso falar uma verdade para você? Jesus amava Zaqueu, e isso basta. Não importa se as pessoas apontavam o dedo para ele. Talvez Zaqueu ficou pensando: meu Deus, esse é o homem, é o filho de Deus, ele me chamou até pelo meu nome, eu vou descer aqui agora, vai chegar lá em casa, ele vai jantar comigo. A hora que eu sentar naquela mesa, ele vai começar a apontar, ele sabe de tudo, ele vai começar a apontar cada pessoa que eu roubei. O que eu vou falar para ele? Não é à toa que a Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. Jesus senta na mesa com ele, começa a jantar e conversar. Em momento algum Deus aponta o defeito dele, e ele apreensivo, preocupado, mas Jesus em momento algum, Jesus apenas ama ele, Jesus dá atenção para ele, Jesus abraça ele, fala do amor de Deus na vida dele. O amor de Cristo nos constrange. Zaqueu fica tão constrangido diante de tanto amor, sabe o que ele faz? Ele não aguenta, irmão. Ele levanta e fala: não, Jesus, para, é demais, eu não acredito, não é possível que o Senhor tenha tanto amor assim. Olha aqui, eu sou ladrão, Jesus. O amor de Cristo por ele foi tão grande, a ponto dele confessar que ele era. Mas eu quero mudança diante desse amor. Eu sou um ladrão, eu engano as pessoas, mas olha, a partir de hoje, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Jesus se levanta também e fala: hoje houve salvação nessa casa. Basta o arrependimento, basta você dizer para Jesus hoje: eu quero mudar de vida, eu quero me batizar, eu quero descer as águas, eu quero começar uma nova etapa com Jesus. E a tua vida pode mudar. Ele pode olhar lá de cima hoje, dependendo da sua atitude, e falar: hoje entrou a salvação nessa casa, hoje entrou a mudança nessa vida, a transformação. Aquelas portas que estavam fechadas começam a se abrir hoje. Aleluia. Seja grato por aquilo que está nas suas mãos. Não importa se é pouco, se é pequeno, sabe? Deus, ele vai entrar na sua vida, ele vai mudar, irmão, essa história. Ele vai usar esse pouco aí, desse pouco Deus fará florescer. Quem crê nisso? Deus fará frutificar, crescer, multiplicar. Oh, aleluia. Por quê, pastor? Porque Deus é um Deus de pequenas coisas. Já tem 2 que entendeu. Oh, glória. Vou falar uma coisa para você aqui, no final dessa mensagem. 2022 será o maior ano de todos que você já viveu até hoje. Tudo depende de você. Tudo depende de você. Esse ano pode ser, não vai ser um ano fácil, mas não vai ser ruim. Vai ser um ano difícil, mas vai ser um ano, meu irmão do céu, vai ser o melhor ano de toda a sua história. Vai ser difícil, mas não será ruim. Lá na frente você vai lembrar dessa mensagem. Aleluia. Será que você pode fechar os seus olhos agora, do seu lugar? Abaixa a sua cabeça. Eu não sei onde está a tua mente nesse momento que você fechou os seus olhos, mas se você puder, não abra mais não. Fique com os seus olhos fechados agora. Pode apagar as luzes. Comece a agradecer a Deus por um instante. Agradeça a Ele.
Tem um minuto aí com Deus, vai. Por tudo que Ele já fez na sua vida até aqui. Será que você tem motivos para agradecer Ele? Vou te ajudar, vai. Os livramentos que Ele já te deu. Enfermidade. Diagnósticos médicos. Acidente nas estradas. Mas eu nunca bati o carro na estrada. Você não sabe. Mas Ele estava lá para quebrar o laço do acidente. Você não bateu, você não morreu, porque Ele estava lá quebrando o laço do atropelamento, guardando os pneus do teu carro, a parte elétrica, a parte mecânica. Será que você pode agradecer Ele pelo resgate que Ele fez na sua vida? Tirou você daquele lugar escuro, aquele inferno que você vivia. Porque um dia Ele ouviu o seu clamor, Ele ouviu você, aquele chão frio. Agradeça a Ele hoje. Será que você esqueceu já das restaurações que Ele fez no meio da tua família, que está fazendo no meio do teu casamento, hein? Na tua área profissional, financeira. Meu Deus, quem era você? Quem era você, diz o Senhor. Lembre-se agora das coisas que eram pequenas na sua vida. Vai, deixa o Espírito Santo te levar lá atrás. Lembre das coisas pequenininhas, que porque Deus colocou a mão, começou a crescer, começou a crescer, começou a crescer. Como aquela semente de mostarda foi se tornando uma árvore, a ponto das aves se aninharem nos seus ramos. O que era pequeno, o que era pequeno, Deus fez crescer crescer tanto a ponto de você se tornar refrigério na vida de muitas pessoas, na obra de Deus, no reino de Deus. Lembra do lugar pequeno que Ele tirou você? Das vezes que Ele te livrou, que Ele te guardou da morte. Vai lembrando agora, vai, de coisas pequenas que estão aí, talvez agora. Estão aí, é pequenas, e você está dizendo que é pouco. Então pega isso aí que você está chamando de pouco agora, apresenta para Ele, e Ele vai começar a florescer isso na sua vida. E profeticamente eu digo para você, que nesse ano de 2022, em poucos meses, você vai ver isso florescer, você vai ver isso crescer tanto, isso que você chama de pequeno vai crescer, vai crescer, vai crescer, e o nome de Deus será tremendamente glorificado. Continue com os seus olhos fechados, vai, deixa o seu coração queimar nesse momento, adore a Deus. Sai desse culto aqui hoje, volte para sua casa e olhe para o carro, para a moto que você anda. Tenha coragem. Olhe quem era você, olhe para o seu carro, para a sua moto. Quando você chegar na sua casa, olhe o lugar que você mora. Quantas pessoas não têm aonde dormir, aonde pousar? Agradeça a Deus por aquilo que Ele coloca nas suas mãos hoje. Chore se for preciso, mas seja grato. Porque tudo veio dEle. Foi Ele que te deu tudo. Valorize os sonhos que Ele coloca no teu coração. Porque esse projeto, esses sonhos que está aí ainda, você está achando que é teu? Nasceu primeiro no coração dEle. É por isso que todas as coisas começaram agora a cooperar para o seu bem. Deus está dizendo ainda que aos seus olhos esse sonho pareça pequeno demais, mas vai crescer. Ei, vai crescer, vai crescer. Sabe por quê? Porque Deus é um Deus de semente. Deus é um Deus, aleluia, de germinar, sabe? Deus é um Deus de fazer crescer, meu irmão. É isso, Deus vai fazer crescer ainda mais. É isso que Ele tem para nós, igreja.
É isso que Ele tem para você. Deus está chamando alguém aqui hoje para voltar. Volta! Ele está dizendo para alguém que está aqui: volta logo, eu preciso de você. Eu preciso de você. Eu não sei você, sabe, mas eu posso ter apenas 5 pãezinhos, 2 peixinhos, mas se Deus estiver comigo nessa simplicidade, com o pouco que eu tenho em mãos, com esses 5 pãezinhos, 2 peixinhos, eu alimento a minha família. Mas se Deus estiver comigo, e ainda alimento a fome de muitos à minha volta, porque o pouco com Deus, aleluia, se torna muito. Pode me dar um pouquinho de fermento só, Senhor, pode me dar, porque eu vou fermentar tudo. Pode me dar 2 moedinhas de cobre que seja, mas eu vou agradar o seu coração com a minha oferta. Eu vou, dentro daquilo que eu posso fazer, eu vou chamar a atenção de Deus. Dentro daquilo que eu posso fazer, eu vou chamar a tua atenção, Deus, porque eu sei que tudo veio do Senhor. Eu já terminei a mensagem. Comece a agradecer a Deus pelas pequenas coisas. Vai, abre a tua boca, baixinho aí mesmo, ninguém precisa ouvir. Antes de sair uma palavra sequer da tua boca, Ele já sabe o que você vai dizer. Começa a falar com Ele. Danilo, mas você não entendeu, pastor, o diagnóstico médico que eu recebi não é pequeno não, é muito grande. Parece um gigante, ei, mas Deus é um Deus de Davi, aleluia. Ele é um Deus de pequenas coisas. Ele usa coisas pequenas para confundir as grandes. Todo mundo olhava para aquele gigante, mas Deus é Deus de pequenas coisas. Tanto que Deus disse para Davi: vai lá na beira do riacho e pega 5 pedrinhas lisas, aleluia. Ei, 5 pedrinhas lisas, e uma só ele precisou usar. Isso aí que você chama de pouco, de pequeno, de quase nada, é através disso que Deus vai te dar uma grande vitória, que Ele vai te honrar diante de todos, como Ele fez com Davi. Deus vai te honrar diante de toda a nação. Deus é Deus de pequenas coisas. Deus é Deus de Davi.